Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre essa questão, né, de encobertar os fracassos e mostrar somente as virtudes. Mas agora não vou me dirigir mais para os membros, né? Eu vou falar um pouco sobre os ministros. Como isso afeta também os ministros? Como esse comportamento também afeta os ministros? Tanto afeta que Jesus comentou sobre este comportamento nos evangelhos, né? A gente consegue ler nos evangelhos discursos longuíssimos de Jesus se dirigindo ao grupo de ministros da época e falando sobre esse comportamento, que esse comportamento não deveria ocorrer principalmente entre eles. Então, esse comportamento ele ocorre, sim, nas instituições, na congregação da igreja, não só parte dos membros, mas também ocorre com os ministros. E Jesus é prova disso porque chamou este comportamento de hipocrisia, porque a hipocrisia é isso, tá? Hipocrisia é justamente você fingir esse comportamento de santo, engrandecendo as suas virtudes e escondendo os seus pecados. E chamou-os de raça de víboras, né? Raça significa espécie, e a víbora é uma espécie de cobra. É como se Jesus tivesse falado assim: você é uma espécie de cobra d'água. Você é uma espécie de víbora. A víbora é uma cobra venenosa que ela enxerga muito pouco. E ela mata com o veneno, com a boca. Então ele faz essa comparação. Por quê? E também ele fala que os ministros que são hipócritas, eles são condutores cegos. Por que ele fala tudo isso? Tudo isso tem muito sentido quando a gente fala de cobra, dessa espécie de cobra, que é a víbora. Raça de víbora, espécie de cobra venenosa. Porque a cobra, assim como os fariseus hipócritas, são cegos. A cobra também é cega, você percebe que é na língua que ela capta micropartículas do ambiente e quando ela põe a língua para fora, ela capta. Quando ela retrai, ela coloca a língua no céu da boca, onde tem uma estrutura que faz a diferenciação entre gostos e cheiros. E é assim que ela capta movimentos, perigos no ambiente, né? A gente fala que ela não enxerga com os olhos, ela enxerga com a língua. A língua é o órgão sensorial dela mais aguçado. Então, assim como essa raça de cobras, essa espécie de cobras que é a víbora, assim também eram os escribas e fariseus, devido à sua hipocrisia, porque a hipocrisia, ela é uma cegueira. E outra coisa também que dá sentido, né, nessa comparação que Jesus fazia entre os ministros hipócritas e cegos com a espécie de cobra venenosa, que é a víbora, é porque a víbora ela é venenosa, então ela mata com a boca, mata com as palavras, né? E a gente sabe, né, na Bíblia que fala que o poder da vida e da morte está na língua. E o que isso tudo junto representa? Que os fariseus hipócritas, que os ministros hipócritas do Evangelho, eles com a sua boca causam a morte. Mas a morte real? Não, a morte espiritual, né? Então, tudo isso Jesus citou, o mestre falou a respeito disso, fez comparações com utilizando figuras que eles conheciam na época, que era essa espécie de cobra venenosa, que para eles era familiar, então por isso que ele se utilizou desse exemplo. Ele falou da cegueira, porque também está relacionado à condição visual dessa espécie de cobra, que é a víbora.
E na verdade todas essas comparações foram figuras para que eles entendessem como eles estavam e se convertessem, né? Porque com certeza o objetivo de Jesus era que eles enxergassem isso, né? Inclusive Jesus jamais perderia tempo, jogaria palavras ao vento, né? A palavra de Deus não volta vazia. Jesus jamais se dirigiria aos fariseus, aos escribas, com discursos longuíssimos, que os discursos de Jesus, quando você lê os evangelhos, eles são extremamente, alguns são extremamente longos, né? Quando ele vai corrigir os escribas e fariseus, que eram os ministros da época. Então, eu não acredito que ele iria perder tanto tempo com pessoas que iam para o inferno, sabe? Que eram tão insignificantes que, esse aí não tem jeito. Eu não acredito, eu acho que ele deu tanta atenção aos ministros hipócritas quanto ele deu atenção a qualquer pessoa que ele atendeu. Né? Ele se preocupou em esclarecer as perguntas deles, ele se preocupou em passar tempo com eles, explicando, dando exemplos. E nessas conversas, né, ele fez várias tentativas de trazer iluminação para o entendimento deles, né, remover a cegueira, a escuridão. Eles não estavam enxergando a própria hipocrisia. E quando você não enxerga que você é hipócrita, você não consegue corrigir isso. Você só consegue corrigir aquilo que você sabe que você é. Então, numa das passagens que o mestre, que tem registrado no Evangelho, que o mestre falou, você pode ver claramente que ele tinha essa preocupação de jogar a semente, tá? Que era a palavra, sobre os fariseus, tá? Sobre a terra do coração deles, com a intenção de que eles identificassem que eles eram hipócritas, para que eles pudessem mudar de comportamento. Você não consegue mudar uma coisa que você não sabe que você é. Sabe? A primeira coisa é identificar o que você é. Por isso, gente, que dói tanto. Tá? Você se converter, você seguir a Cristo dói muito. Porque para ele mudar você, você tem que aceitar a dura realidade que você está errado. E quando você tem que admitir que você está errado, você se sente mal. Muito mal. Então, a correção de Deus, ela não tem a intenção de você se sentir mal. Mas você acaba se sentindo porque você tem que admitir para você mesmo que você não é bom o quanto você pensava. E aí você fica decepcionado com você mesmo, mas depois passa, tá? É só no começo. Depois passa. Depois produz coisas boas. É que o início, quando Deus te corrige, é muito ruim. Mas, como eu falei, Deus nunca deixou de tentar provocar essa mudança nos fariseus. E ele tentava mostrar para eles que eles eram hipócritas. Uma das coisas que é mais difícil nos ministros hoje é eles entenderem que eles têm pecado, né? Eles admitirem suas falhas. Por quê? O que acontece, gente? Quando a gente fica aumentando as nossas virtudes, escondendo as nossas falhas, a gente não está fazendo isso só para o público. A gente está fazendo isso para a gente também. Porque uma hora, tudo que se repete, toda mentira que é repetida, ela vira verdade. Tudo que você repete muito, daqui a pouco você está acreditando. Então, ela é hipócrita hoje no culto. Amanhã ela é de novo. Amanhã ela é de novo. Amanhã ela é de novo. Uma hora, a informação que o cérebro dela vai solidificar é: eu só tenho virtude, eu não tenho fracassos. Tudo que você repete muito,
aquilo entra no seu entendimento. Então, como que uma pessoa vira hipócrita, né? É assim. É assim. Acho que ninguém nasce hipócrita. Todo mundo se torna, né? As pessoas se tornam, ministros se tornam, né? Então, tudo começa com uma vergonha, né? Você tem um pecado, aí você comenta. A princípio, você é sempre sincero. Quando você entra no evangelho, você é sempre sincero. Você é sempre bobinho, assim. Você conta tudo para todo mundo, né? E quando eu digo bobinho, é porque não é bom você contar tudo para todo mundo. Você tem que ter as pessoas certas para você contar as suas falhas, tá? Mas aí você recebe críticas por causa do seu pecado. E aí você sente vergonha e medo. Aí o que você faz? Ah, não vou falar mais. Porque as pessoas não vão me respeitar, não vão gostar de mim. Então você começa a passar essa imagem para as pessoas de que você só tem virtudes e que você não tem fracassos. Como que a pessoa faz isso? Na verdade, gente, todo mundo tem fracasso, todo mundo tem virtude. Eu tenho virtude, tenho fracasso. Tenho virtude, tenho pecado. Você também, os ministros também. Todo mundo tem. Mas, se eu só fico falando das minhas virtudes, só mostro as minhas virtudes, e não olho para os meus fracassos, uma hora eu vou começar a acreditar que eu só tenho virtude mesmo. É uma historinha que eu conto para os outros, que eu conto para mim, que de tanto ela se repetir na minha mente, eu acredito da mentirinha que eu contei. Então, o que é, no princípio, uma brincadeirinha de criança, eu não vou mostrar os meus fracassos porque as pessoas não vão gostar de mim, eu vou mostrar só o que eu tenho de bom. Gente, todo mundo tem coisas boas, só que não é nem por isso que eu vou mostrar só as minhas coisas boas. Se eu quero ser sincera com Deus e com as pessoas, eu não posso pintar para elas que eu sou perfeito, que eu sou Deus, porque só Deus tem só virtudes. Se você mostrar só suas virtudes, você está fazendo aquela pessoa acreditar que você é Deus. Você é um Deus para ela. Então, por isso que é muito perigoso um ministro tomar essa atitude por medo das críticas ou por medo das que as pessoas vão falar, porque críticas vão vir. Mas você precisa mostrar aquilo que realmente você é, para você não conduzir as pessoas a te idolatrarem. Porque é muito natural as pessoas te admirarem quando uma pessoa admira a outra quando ela só vê virtude nela. Então você precisa saber que você precisa mostrar os seus fracassos para você mostrar para essa pessoa que ela não tem que seguir você, que você é um ser humano, que ela tem que seguir Jesus. Aí sim você está sendo um bom pastor. Você está conduzindo as ovelhas de Jesus até ele. Mas quando a gente, quando os ministros, eles ocultam os seus fracassos e mostram só as suas virtudes, as pessoas só veem o que você mostra. E se você só mostra virtude, no entendimento dela, ela vai entender que você só tem virtude. E aí ela vai começar a seguir você e não Jesus. Porque afinal de contas, Deus é perfeito e você só tem virtude. Então você é perfeito. Então você é Deus. Lógico que esse caminho não é racional, mas eu vou falar para você, acontece. E é aí que acontece a idolatria aos homens. Mas voltando aqui, que eu me perdi um pouco, né? Os ministros precisam fazer isso também, tá? Precisa se colocar nessa posição de humanidade. Deixa o membro embora. Deixa o membro embora. Só que você tem que mostrar para as pessoas a sua transparência. Então Jesus ele condena isso. Ele não quer pessoas hipócritas, ministros hipócritas, porque esses ministros hipócritas, por causa de tudo isso que eu falei, eles conduzem as pessoas ao erro. Olha só o que Jesus fala aqui.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus para os homens. Não entram vocês e nem deixam eles entrar. Por quê? Por causa justamente disso que eu falei. Você não entra porque você tanto conta que você só quer olhar para sua virtude porque você tem medo do seu fracasso, que você fica contando uma historinha na sua mente de que você só tem virtude. Tem uma hora que você acredita que você só tem virtude. E se alguém perguntar para você, você tem algum pecado? Você vai falar, não tenho, eu não me lembro de nenhum assim, sabe? Isso já prova. Olha só, faça essa pergunta para você mesmo. Você tem pecados? Se você responder não, você já está sendo hipócrita, porque é mentira. Agora, se você responder tenho, veja se você consegue enumerar pelo menos 3 ou 4. Esse é um teste. Se você conseguir enumerar, você já está um bom caminho para você sair dessa hipocrisia. Porque a hipocrisia é uma cegueira. Provavelmente, um ministro ele não saiba que ele é hipócrita. Porque é uma mentira, começou com uma brincadeirinha de criança que ele contou várias vezes e ele acreditou. Então, como ele acredita na própria mentira que ele contou, ele acredita de verdade, ele acredita realmente que ele não tem, não, que ele é o escolhido de Deus, que ele não tem pecados, que Deus não precisa repreender ele, que ele está certo, todo mundo errado. Se você conseguir fazer uma lista dos seus pecados e das coisas que você precisa melhorar, já é um grande passo. Coisas que você acha que você está fazendo de errado como ministro. Bom, aí eu vou ler aqui rapidinho. Eu li aqui que justamente por que os ministros são hipócritas, né? Eles fecham o reino dos céus para essas pessoas, porque as pessoas que estão vendo você, que é ministro, elas estão vendo você chegar próximo de você e ver que você só tem virtude, que é o que você mostra, porque as pessoas só veem o que a gente mostra para elas. Elas não veem o que a gente não mostra. Quem escolhe mostrar ou não é você, né? Você faz com que elas te idolatrem, então você tira elas do reino. Porque o reino não é idolatria ao homem, o reino é idolatria a Deus. Idolatrar a Deus. E quando eu falo idolatrar, amar, né? Amar a Deus. E não idolatrar ao homem. Como que você faz isso? Você não está sendo um bom pastor, você não está conduzindo as pessoas ao reino. Você está servindo de pedra de tropeço, pelo contrário. Olha que sério. Então você precisa se tratar. A pessoa precisa se tratar. Tratar do íntimo dela. E Jesus quer tratar. Ele quer tratar, não quer acabar com a igreja, templo, destrói os ministros, vai todo mundo para o inferno. Não. Porque esse discurso aqui que eu comecei a ler, ele vai falar diretamente aos ministros, tem correção. Jesus dá vários exemplos. Então eu vou dar um exemplo aqui, que ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Aí ele escreve: porque vocês entram nas casas das viúvas, dos órfãos, vocês entram nas casas das pessoas que são frágeis, das pessoas que estão marginalizadas da sociedade, as pessoas que estão fragmentadas no seu espírito, fragmentadas na vida emocional, fragmentadas na vida financeira. Essas pessoas estão carentes e vocês entram na vida dessas pessoas, na casa, e saqueiam tudo, e comem, e bebem, e se deleitam. Então, com que objetivo vocês vão? Ele fala aqui: vocês são hipócritas porque vocês entram na casa das viúvas e vocês dão a desculpa que vocês vão lá fazer orações, mas na verdade vocês estão indo para comer. Vocês estão indo para saquear, para pedir oferta. Vocês estão indo para arrancar a lã da ovelha. Ele fala isso. Ou seja, ele
Jesus aqui, ele está sondando a intenção do coração. A intenção do coração. Porque sim, você, um ministro, ele pode ir na casa de uma pessoa, tá? Fazer uma oração. Só que o reino tem que ser em primeiro e as demais coisas são acrescentadas. E nessa parte do texto, Jesus fala que eles estão invertendo isso. Então ele mostra, ó, vocês estão fazendo isso. O que o ministro tem que fazer para ter o entendimento? Comparar. Eu faço isso com essa intenção? Faço. Sou hipócrita. Acendeu a luz, entendeu? Deu clareza, a palavra entrou, veio o arrependimento. Ai, sou hipócrita. Ok, não vou fazer mais. Tá? Então é isso. Jesus fala hipocrisia, ele dá um exemplo. O que você tem que fazer para você saber se você é hipócrita? Você olha o exemplo e você compara com você. Eu tô fazendo isso? Tô. Ai, meu Deus, não acredito. Aí você não acredita, lógico, porque você não sabe, porque você ficou cego muito tempo. Então você não enxerga. Quando a palavra te traz e você compara o comportamento que Jesus condenou com o seu, você vê que você faz exatamente. Só que quando você entende, a luz já entrou. E aí você já mudou. É muito rápido. Só que você precisa fazer esse exercício de comparação. Tá? Então, Jesus é como um espelho. Ele te mostra o que está errado ou o que está certo. E aí você olha e vê se você está parecido ou não. Essa mão tem que ser assim, ela está parecida com essa? Tá, então tá certo. Então, aqui ele fala, tem um discurso longuíssimo, né, sobre vários exemplos. Então, ele joga vários exemplos. Vocês fazem isso? Fazem isso? Fazem isso? Fazem isso? Né? Nesse texto do Evangelho, ele fala, você faz isso? Faz isso? Faz isso. E ele vai dando exemplos de hipocrisia. Porque tem muita gente que não sabe o que significa essa palavra, fala que não é, porque simples desconhecimento do que significa ser hipócrita. Então, Jesus ele foi bem prático. Ele falou, ó, vocês são hipócritas embaixo. Por quê? Então, ele mostrou. Porque isso aqui chama hipocrisia. Você entrar na casa de uma pessoa com um pretexto de orar por ela, sendo que você, na verdade, está querendo ir lá para você comer, beber, jantar, pedir oferta. Isso é hipocrisia. Só que é isso que ele faz. E aí, o hipócrita, ele inverte, né? Nesse exemplo, a gente pode ver que ele inverte. Porque, em primeiro lugar, está o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, o que o hipócrita que age dessa forma, ele faz? O que é o reino do céu? A maior importância que eu tenho para ir na casa de uma pessoa, se eu sou ministro, é orar por ela. Se ela me der um copo d'água, amém. Se ela vier a me dar uma janta, amém. O meu objetivo principal é o reino. Então, o que eu vou fazer lá? Comer é coisa carnal. Dinheiro é coisa carnal. Oferta é coisa carnal. Precisa? Precisa. Quando eu falo carnal, é da nossa realidade, tá? É coisas terrenas. Tá errado? Não, você tem que comer, mas isso não tem que, se você é um ministro, isso não tem que ser a sua prioridade para ir na casa de uma pessoa. Aí você chega lá e você fala assim: oi, tudo bem? Então, tem janta aí, né? Vamos, né? É hipocrisia. Porque você é um ministro, o reino dos céus tem que estar em primeiro lugar. Então, eu vim aqui fazer uma oração por você. E se a pessoa não te der nada? Tudo bem, eu não vim para isso. Mas as demais coisas são acrescentadas. Eu vim orar por você.
Ai, nossa, pastor, muito obrigada. Mas a pessoa fica tão agradecida que ela recebeu o alimento espiritual que acrescentará sobre você um cafezinho, um bolinho. Ela vai falar: não, pastor, você não pode ir embora assim. O senhor me ajudou tanto, eu faço questão do senhor tomar um café. Porque eu preciso te honrar, porque o Senhor colocou o reino dos céus em primeiro lugar. Um membro, ele se sente constrangido e é fácil para um membro honrar um pastor quando ele não é hipócrita. É natural. Não precisa forçar um membro a honrar você. Ele vai querer te honrar quando, materialmente, quando você não estiver interessado nisso, em primeiro lugar. Quando você mostrar interesse pela vida dele e você sair de lá sem nada, você vai continuar indo lá e orando por ele, porque você está semeando no reino e você não está querendo colher ali direto. Ai, gente, é muita coisa linda que Jesus fala. Meu Deus do céu, eu não sei nem como conversar, porque são coisas assim que Deus fala no meu coração e eu passo aqui. Espero que seja de bom proveito para vocês. E falo com muito carinho, assim, com os ministros, porque eu também já tive cargo, né, na instituição. E isso também aconteceu comigo. E aconteceu com muitas pessoas que eu gosto muito. Pessoas que passaram na minha vida, né, que eu gostei muito. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês e espero que todos tenham um bom dia.